aula, né? Como eu disse, essa é a 9ª quinzena. O conteúdo dela, né, na verdade, já foi explicado lá na 7ª, que é sobre figuras semelhantes, onde tinha aqueles casos de semelhança que eu passei para vocês, né? Então, é mais uma revisão sobre aquele conteúdo, tá bom? Além de falar aqui dos triângulos semelhantes, né, a gente também aqui tem a parte de figuras, né, quaisquer polígonos semelhantes, que para ser semelhante é o mesmo caso dos triângulos, né? Os ângulos das duas figuras devem ser iguais e os lados devem ser proporcionais, ou seja, cada lado diminui na mesma proporção ou cada lado aumenta na mesma proporção, tá? Se a gente observar aqui essas duas figuras, nós temos aqui dois hexágonos, tá? O que é um hexágono, gente? O que é um hexágono? Ó? Hexágono é uma figura de 6 lados, tá? Então, uma figura de 6 lados, um polígono de 6 lados, chama-se hexágono. Bom dia, João Augusto. Ok, pessoal? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, os dois polígonos, né? Eles têm os lados todos iguais. Tá vendo que nesse polígono maior, todos os lados dele medem 6. E no polígono pequeno, todos os lados medem 2, ok? Quando a gente tem isso, né, a gente tem duas figuras que a gente chama de polígono regular, tá? Que é uma figura que tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Então, se todos os lados e todos os ângulos são iguais, esses ângulos aqui, esse e esse, são todos iguais. E isso também vale para essa figurinha pequenininha aqui, tá? Então, os ângulos de um polígono regular são sempre os mesmos, tá? Então, os ângulos aqui são todos iguais. Entendido até agora? Sim. Ok. Então, nós temos duas figuras aqui que são regulares, porque a medida dos lados delas são todos iguais. E, por consequência, os ângulos também vão ser todos iguais. Aí, além dos ângulos iguais, lá nos critérios de semelhança que a gente tinha visto, né? Os lados têm que ser proporcionais. Todos os lados dessa figura medem 6. Todos os lados dessa figura medem 2. Então, ou seja, de 6 para 2, temos aí, ó, que dessa figura para essa, eu diminuí em 3 vezes, certo? Eu dividi a figura em 3. Ou seja, cada lado foi dividido em 3. Isso vai acontecer para todos os lados. Por quê? Todos dessa medem 6, todos dessa medem 2. Ok, pessoal? Alguma dúvida por enquanto? Para mim, não. Não? Para os outros? Também não? Ok. Certo. Então, aqui a gente tem, para dois polígonos serem semelhantes, né? Também tem que acontecer isso. Ângulos iguais e lados correspondentes proporcionais. A gente verificou aqui que isso acontece, tá? Bom, depois aqui, né, vem aquela parte dos triângulos, né, que a gente falou que os triângulos são semelhantes, que vem os casos de semelhança. O primeiro caso, a gente tinha o ângulo, né? Se eu tenho dois ângulos de um triângulo, isso aqui vale só para triângulos agora, tá? Esses casos de semelhança só valem para triângulos. O caso ângulo. Se eu tenho dois ângulos iguais nos meus polígonos, olha, esse aqui mede igual a esse, e esse daqui mede igual a esse.
Então, eu não preciso verificar mais nada. Os dois triângulos são semelhantes, tá? Pelo caso, ângulo, ângulo, tá? Então, tem dois ângulos aqui iguais nas duas figuras, né? E por isso eles são semelhantes. Ok? Dúvida nesse caso? Ok. Olha, entraram mais pessoas. Jamile entrou. Bom dia, Jamile, tudo bem? Bom dia. Continuando aqui. O segundo caso de semelhança que nós tínhamos era o caso lado, lado, lado. Ou seja, eu não precisaria verificar aqui se os ângulos são iguais. Não precisaria disso, tá? Não precisaria ver se os ângulos são iguais. Eu verificaria aqui somente os lados. Se todos os lados fossem proporcionais, eu diria que os dois triângulos são semelhantes, tá? Vamos verificar se isso daqui acontece. Pessoal, esse lado aqui no triângulo grande aqui, ó, que mede 10, ele é correspondente a qual lado lá do outro triângulo? É ao lado que mede 5, 3 ou 5,3, 5,83? Ele é correspondente a qual? Como é que é, professora? O 10. Isso, esse lado aqui que mede 10. Ele é correspondente a qual lado lá do outro triângulo pequeno? Isso, ao 5, né? Tá vendo que ele é aqui, ó, esse ladinho aqui, então ele vai medir ele vai ser correspondente ao lado da mesma direção do outro. Então é o 5. Então a gente vem e coloca 10 sobre 5, tá? Então eu coloquei primeiro as informações do triângulo grande. Então se eu vou seguir esse padrão, primeiro falo do triângulo grande, depois do pequeno. Esse lado que mede 6 aqui, pessoal, ele é correspondente a qual lado do triângulo pequeno? Ao 3 ou ao 5,83? O 6 aqui, ó, ele vai corresponder a qual desses dois lados? Ao 3 ou ao 5,83? 3. O 3, né? Então, eu venho aqui e coloco 6 sobre 3, tá? Eu não vou pôr igual ainda, porque a gente vai verificar se é igual. E por último, né, o que sobrou? O 11,66 vai ser correspondente ao 5,83. Então, 11,66, 5,83, tá? Vamos fazer as divisões disso daqui. Quanto que é 10 dividido para 5? 2, né? Então, a primeira divisãozinha aqui deu 2, ok. Quanto que é 6 dividido para 3? 2 também. 2 também, ó. Então, esses dois aqui já são iguais, beleza. E quanto que é 11,66 dividido por 5,83? Isso aí, quem tiver calculadora pode fazer aí. 11,66 dividido por 5,83. Alguém achou aí um resultado? Deixa eu ver no chat, ver se alguém colocou alguma coisa. 2, isso, tá? É 2 mesmo. 2. Então, todas as divisões aqui dão 2. Então, se todas dão a mesma coisa, pessoal, a gente pode falar que os dois triângulos são semelhantes. Por qual caso? Lado, lado, lado. Por que lado, 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 né? Porque eu verifiquei que todos os três lados são proporcionais. Certo, pessoal? Alguma dúvida por enquanto?
Não. Beleza. Aqui. Continuando aqui. Ah, tá. Uma coisa. Se a gente colocasse ao contrário, por exemplo, 5 sobre 10 aqui, ó, nessas frações aqui. Se a gente colocasse 5 sobre 10, 3 sobre 6 e 5,83 sobre 11,66, não daria 2 as divisões. Se a gente simplificasse, né? Simplificasse tudo aqui, a gente ia chegar em 1 sobre 2, tá? Todas as frações daria 1 sobre 2. Que a gente verificaria também que seria semelhante, porque deu tudo igual, tá? Mas eu sempre gosto de colocar o maior primeiro, porque normalmente dá um número que não é fração. Tá bom, pessoal? Então é uma dica para vocês. Coloca sempre o maior primeiro. Ok? Beleza. Então, o primeiro caso é ângulo-ângulo. Vejo se tem 2 ângulos iguais em cada triângulo. O segundo caso é lado, lado, lado. Vejo se os 3 lados do triângulo são proporcionais. E por último, a gente tem o caso lado, ângulo, lado. Quando a gente fala assim, ó, lado, ângulo e lado, eu vou pegar 2 lados que estão juntos e o ângulo no meio deles, tá, pessoal? Então é assim, ó, lado e lado, lado e lado, e vou pegar o ângulo que está no meio deles, tá bom? Não vou fazer isso aqui, ó, vou pegar um lado de cá e um lado de cá e o ângulo daqui. Não, esse ângulo não tá no meio dos 2 lados que eu estou dizendo, tá? Entendido isso aqui? Então, eu sigo a ordem que tá falando aqui, ó. Pego o lado, o ângulo próximo e o lado depois. Certo, gente? Tudo bem por enquanto? Deixa eu ver aí no chat. Ok. Bom. Então, aqui, ó, nós temos o nosso terceiro caso, que é o lado, ângulo, lado. 2 triângulos que possuem 2 lados proporcionais. Então, eu vou verificar a proporcionalidade de 2 lados. E o ângulo entre eles congruente, então, os triângulos serão semelhantes. Então, se eu verifico a proporcionalidade de 2 lados e verifico que o ângulo no meio desses 2 lados é igual, eu posso concluir que o triângulo é semelhante, tá? Então, a gente vai verificar qual lado aqui, ó. Nós vamos verificar esse lado, desculpa aqui. Nós vamos verificar esse lado com esse lado com esse e o ângulo no meio deles, tá? Vamos já verificar o ângulo, que tá mais fácil. Pergunta: os ângulos dos 2 triângulos que estão no meio aí dos lados que eu tô dizendo, eles são iguais? Sim. Sim, né? Os 2 ângulos são de 90 graus. Então, 90 é igual a 90. Ok. O ângulo já foi verificado, ó. O ângulo aqui no meio já foi verificado. Falta verificar agora os lados, tá bom? Então, eu vou verificar um lado com o outro lado. Deixa eu ver se alguém colocou aqui. Eu não consigo enxergar os números. Eu vou aumentar aqui. Camila, bom dia. Vou aumentar aqui para você. É que tá meio embaçadinha a foto. Melhorou aí? Para enxergar? Tá, aqui. Então, tá bom. Vamos lá, então. Então, a gente verificou, ó, que o ângulo de 90 aqui é igual ao ângulo de 90 aqui. Então, o ângulo já foi verificado. Agora, nós vamos verificar os lados, tá? O lado de 10 corresponde a qual lado do outro? 5 ou 3? 5. 5. Então, 10 sobre 5. Tá? Aí, vamos verificar o outro.
Deixa eu só ver aqui. Aqui. E o lado de 6 aqui, ele é correspondente a qual outro lado do outro triângulo? Ao 3. Ao 3, isso. Né? Então, 6 sobre 3. Né? A gente já até verificou essas divisões lá no outro. Quanto que é 10 dividido por 5? 2. E 6 por 3? 2. Então, como deu igual, né? Então, o triângulo são semelhantes, tá? Dois lados são proporcionais e o ângulo no meio deles também, o ângulo no meio deles são iguais. Entendido, pessoal, esse caso de semelhança? Caso lado, ângulo, lado? Sim. Ok. Deixa eu ver lá no chat também se os outros entenderam. Ok. Pessoal, então, né, a gente tem aí os nossos 3 casos de congruência, de semelhança, desculpa. A gente tem o caso ângulo, ângulo. Nós temos o caso lado, lado, lado. E nós temos o caso lado, ângulo e lado. Tá bom? Deixa eu subir isso aqui um pouquinho. E eu vou falar agora dos exercícios, tá? Número 1. Para descobrir a altura do prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e em seguida mediu a sua própria sombra. Então, aqui, né, tem o chão muito reto. Ainda bem que eu não sou professora de artes. Então, Luiz mediu a própria sombra. Isso, mediu a sombra do edifício e em seguida a sua própria sombra. Então, vamos desenhar aqui o Luiz. Eu acho que tem um aluno na sala que chama Luiz. Ah, não é Luiz não, é João Augusto. Confundi. Então, e aqui tá o prédio, tá? Tá? O que então ele fez? Ele mediu a sombra do prédio e depois mediu a sua própria sombra. Ele sabia o seguinte, a sombra do prédio tinha 7 metros, beleza. Então, a sombra aqui do prédio, ó, vou fazer mais ou menos aqui assim. A sombra do prédio tinha 7 metros, tá? Sombra do prédio. E a de Luiz, que tem 1,60 m de altura, então o Luiz aqui tem 1,60 m. A sombra de Luiz tinha 0,2 metros. Eu acho que eu já até passei essa questão. É porque quem elaborou essa quinzena foi a professora Gabriela. E a sombra de Luiz tinha 0,2 metros. Sombra de Luiz. A pergunta é, qual é a altura do prédio? Tá? Eu de novo fazendo coisas estranhas. Se a sombra do prédio está para cá, a do Luiz também tem que estar para cá. É o mesmo sol, 0,2 metros, sombra de Luiz. Tá? E eu quero saber qual que é a altura do prédio. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai separar. Aqui eu vou colocar as informações relativas ao Luiz e aqui eu vou colocar as informações relativas ao prédio. Tá? Em cima eu vou colocar referente à altura e embaixo eu vou colocar referente à sombra, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Ó, altura de Luiz. Qual que é a altura do Luiz? E aí, pessoas? Qual que é a altura do Luiz? 1,6. 1,6, né? Luiz, que tem 1,6 metros de altura. Então, 1,6.
Agora, qual que é, olha, sombra de Luiz. Vou pôr aqui. Qual que é o tamanho da sombra do Luiz? 0,2. 0,2, beleza. Agora, aqui do outro lado, ó, agora a gente tem a altura do prédio. Qual que é a altura do prédio? Não é o que eu quero descobrir? Não é, ó? Qual a altura do prédio? Eu chamei de quê, ó? De x, tá? E por último, sombra do prédio. Vou pôr aqui. Qual que é o tamanho da sombra do prédio? 7. 7. O que que faz agora? Multiplica. Cruzado, tá bom? Vocês vão multiplicar cruzado esses valores aí e vão achar qual é o valor de x. Aí vocês vão marcar aqui qual que é o valor que deu, tá bom? Certo, gente? Certo. Ok. Vamos continuando aqui. Só de vez em quando isso aqui trava. Um pouquinho de paciência que dá certo. Número 2. A sombra de um prédio em um terreno plano em uma determinada hora do dia mede 15 metros. Então aqui, ó, é a sombra do prédio, 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros, então um poste tem 5 metros, mede 3 metros a sombra dele mede 3 metros. Então a sombra, ixi, eu não vou poder colocar pino. Não precisa não. Então mede 3 metros, tá? A sombra do poste. A altura do prédio em metros é quanto? Então eu quero saber a altura do prédio. Mesmo jeito do outro, tá? Eu vou colocar aqui, ó, coisas relativas ao poste, coisas relativas ao prédio. Coisas relativas à altura, coisas relativas à sombra. Tá bom, pessoal? Mesmo jeito que a gente fez no outro. Se você por um acaso troca e coloca aqui altura e sombra e aqui prédio e poste, não tem problema, tá? Vai dar o mesmo resultado. Você só tem que colocar as informações de uma coisa tudo separadinha, tá bom? Vamos lá. Qual que é a altura do poste? Olha aqui no desenho. Qual é a altura do poste? E aí, minha gente? Deixa eu ver se alguém colocou no chat. 5 metros, isso aí, Gabriela. 5 metros. Qual que é o tamanho da sombra do poste? 3. 3, né? Sombra do poste, 3. É essa medida aqui, ó. Agora, coisas relativas ao prédio, tá? A altura do prédio, qual que é? X. X é o que eu quero descobrir, X. E a sombra do prédio é quanto? 15. 15. Tá? Aí vocês vão, de novo, multiplicar cruzado para descobrir o resultado. Ok? Alguma dúvida nisso daqui? Não. Beleza. Ok. E a última, né? Vamos seguir no mesmo raciocínio. Determine a altura do prédio da imagem a seguir, sabendo que os lados EC e FG são perpendiculares. Então, esse lado EC e FG são perpendiculares. Não. EC.
Ah, tá. São perpendiculares a CD, ou seja, esse lado com aqui embaixo forma 90 graus, esse lado com aqui embaixo forma 90 graus. E EC e FG são paralelos entre si. EC e FG são paralelos entre si. Ok. Mesmo raciocínio da outra, tá? Olha aqui, ó. Nós vamos olhar para o triângulo pequeno, depois para o triângulo grande. Ó. Triângulo pequeno e triângulo grande, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Então, primeiro vamos às medidas do triângulo pequeno, tá? Vou fazer... Oxi. Vamos lá. Vou fazer aqui, deixar grande para todo mundo ver. Essa medida aqui, ó, é a que eu quero descobrir, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Esse 5 é a base do triângulo pequenininho, né? É um lado do triângulo pequenininho. Então, eu vou colocar ele aqui primeiro. 5. E esse aqui é um dos lados do triângulo pequenininho. Então, eu vou colocar ele aqui. 8, tá? Então, aqui eu tô falando triângulo pequeno. E aqui eu vou fazer o triângulo grande, tá? E agora, como lá no pequeno eu peguei essa medida primeiro, no outro eu tenho que pegar essa medida primeiro, tá? Então, essa medida aqui vale quanto? Vale X, tá? Não sei se alguém colocou aí no chat. Acho que estão derrubando sua Sora. Ai, ai, é normal. Obras aqui do lado. E por último aqui, né, pega a medida do triângulo grandão aqui, né, dessa parte de baixo. Tá? Agora eu estou aqui na dúvida. Eu acho que é a soma desses dois, tá? O triângulo grandão aqui, eu vou pegar a soma dos dois, que vai dar 5.218. 5.218, tá? Aí, o que que vocês vão fazer? Só ver uma coisa aqui, pessoal, rapidinho. Ok? Aí vocês vão multiplicar cruzado aqui também, tá bom? Dúvida nessa? Então, eu trabalhei com um triângulo pequeno, é como se fosse o negócio da sombra lá, ó. Aqui eu tenho, tipo, uma pessoa e a sombra dela tem esse tamanho. Aqui eu tenho um prédio e a sombra dele é esse tamanho, tá? Segue o mesmo raciocínio. Essa parte de semelhança de triângulos, a gente trabalha muito essa parte de medir alturas de coisas que são grandes. Por que que foi inventado isso daqui, né? Porque antigamente eles queriam saber a altura das coisas, só que eles não tinham ferramentas o suficiente para medir a altura de coisas muito grandes. Então eles viram que se a gente mede a pessoa, né, ou um objeto e a própria sombra e a sombra do objeto que você está querendo a altura, você consegue descobrir a medida da altura de coisas maiores, tá? Tudo bem, pessoal? Entendido essa parte? Sim, todo mundo entendeu? Ou não, ninguém entendeu? Sim, Gabriela colocou que sim. O resto entendeu? Aqui. Pessoal, a parte importante mais é aqui do exercício, tá? Que vocês ainda não tinham feito. Uai, cadê a explicação dessa? Sumiu? Ah, tava aqui de fora da página. Trava de vez em quando. Deixa eu escrever aqui o outro,
que sumiu aqui, ó. Aqui tava 5 sobre 3 x sobre 15 e multiplicava cruzado, tá? Então, tirem um print aí, vocês. A hora que tirarem, me avisa que eu vou para a tela de vocês fazer a chamada. Pronto?